E a terceira possibilidade que eu deixei por último, e não menos importante, é o que nós chamamos de trilhos do conflito. O que são os trilhos do conflito relacionados à insônia? Você tem que perceber se o seu paciente ativa alguns dos órgãos, E a terceira possibilidade que eu deixei por último aqui está relacionada aos trilhos do conflito. Isso mesmo, você tem que evidenciar se o seu cliente, o seu paciente está tendo uma releitura daquele conflito. Existe algo que lembra aquele conflito. Ou seja, tem algum dos órgãos do sentido que está sendo ativados. Por exemplo, você vai analisar a parte do olfato, a parte visual, a parte auditiva, a parte da degustação. Você vai ativar o tato, tudo que lembra aquele estresse que ele vivenciou. Ou seja, não acontece mais. Isso muitas vezes é o paciente que sempre tem padrões de insônia repetidos. Por exemplo, Denison, quando eu vou para o final de semana dormir no sítio, eu não consigo dormir lá, cara. Sábado, domingo, eu tenho insônia, eu não consigo entrar no sono. Ou é aquele paciente que fala assim, Denison, toda semana, todo dia, 4h15 da manhã eu acordo e não consigo dormir mais. Existe um padrão. Você tem que encontrar esse padrão, pois antes dessas... Você tem que analisar se é a primeira vez que você teve isso. A primeira vez que eu tive isso tem 3 anos. Tá? 3 anos atrás, então, foi a primeira vez que você acordou 4h15 e continua acordando 4h15 constantemente, não importa a hora que você vai dormir. Denison, eu posso dormir 8 horas da noite, posso dormir meia-noite, eu vou acordar 4h15. E você já tem, então, algumas informações. Esse paciente pode ter um trilho do conflito. Pode ser que às vezes ele foi assaltado há 3 anos atrás, nessa casa que ele mora. E às vezes a casa é o trilho do conflito. Pode ser que esse paciente vivenciou um estresse, como por exemplo, perder o avô naquele momento. No momento que ele perde o avô, que sofreu algum trauma muito intenso, ligaram para ele, que horas? 4h15 da manhã. E aí você tem agora um padrão. E você precisa entrar com técnicas de ressignificação para trabalhar isso, nesse exemplo aqui do avô que faleceu. Mas se o trilho do conflito é a casa, o paciente tem que sair da casa. Ou ele vai morar no hotel durante 21 dias, 28 dias, que é o tempo de um processo inflamatório, e depois volta aos poucos para a gente ver se a gente consegue ir ressignificando o trilho de forma real. É uma possibilidade, tá? E você vai ter que evidenciar isso com o seu cliente. Então, o trilho do conflito é muito importante. Pode ser um cheiro, pode ser um perfume de alguém que morreu, você tem aquele perfume ali, você usa ele constantemente. Só tem 3 anos que eu uso o perfume do meu avô que morreu. Pega o perfume, guarda, para de usar e vamos ver a resposta que você vai ter em relação ao sintoma de insônia. E às vezes o paciente volta a dormir normalmente, porque você tirou o trilho. E eu sempre gosto desse exemplo, já teve uma aula aqui no YouTube que eu expliquei sobre o trilho do conflito, mas imagina que isso aqui, essa base aqui é o trilho do trem, e existe um trem passando, o trem sofreu um acidente, não existe o trem mais, então eu tirei o trem aqui, o trem não existe. Só que um belo dia, não tem mais o trem aqui, mas vem uma caminhonete, daquelas da manutenção no trilho do trem. Quando ela passa aqui, eu tenho o mesmo sintoma de insônia. Então nesse exemplo aqui, o trilho, ele relembra você inconscientemente, para salvar a sua vida. Mesmo fechando sua garganta para você não respirar, é uma tentativa de sobrevivência. Então, trilhos do conflito são muito importantes para você evidenciar também os pacientes que sofrem com insônia. Você vai ter que analisar qual é os órgãos, dos 5 sentidos que eles estão ativando ali. Mais uma vez, se você gostou dessa aula, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e curta. Me ajude a manter esse projeto. E coloque aqui nos comentários qual o tema para a próxima aula. Entra no grupo nosso aqui do Telegram, caso você queira participar da nossa comunidade. Lá eu faço algumas enquetes, interajo um pouquinho com vocês ali. Às vezes dou alguns conteúdos exclusivos, alguns artigos, alguns e-books. Então não perca a oportunidade de imergir e participar cada vez mais da interpretação biológica. E queria convidar você, eu tenho 3 cursos básicos ali onde eu explico sobre a cervical, as dores na região cervical, tudo que você precisa saber para tratar alguém que sofre com enxaqueca, dor no pescoço, enfim. Eu ensino técnicas manuais, técnicas de ressignificação, várias técnicas específicas. O segundo curso, eu tenho um curso sobre a ansiedade, onde eu explico detalhes muito importantes sobre todas as áreas cerebrais que estão relacionadas à ansiedade, dou técnicas específicas sobre neurociência, técnicas integrativas, enfim, tem muita coisa legal. E o terceiro curso relacionado à depressão. Então, é um curso específico onde eu explico tudo que você precisa saber para tratar um paciente que sofre com depressão.
Então, se você quer participar de algum desses cursos, é só você clicar aqui no card e fazer a sua inscrição. E eu vou deixar também um número de Pix aqui para você, caso você queira fazer uma doação, ajudar a manter esse canal aqui.